Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos ao Epicentrismo em Debate. Hoje é dia 7 de novembro de 2025, o encontro é de número 296. Este paper está com 5 páginas, 7 definições, 4 enumerações, 15 lojinhas, 3 correções a serem feitas, que eu já vou falar agora. Faltou um pontinho final na primeira frase ali do primeiro parágrafo da contextualização. Eu vou acrescentar também a data de nascimento e morte de Émile Littré, que está ali no segundo parágrafo. E tem que tirar uma letrinha, a letra S, lá do parágrafo retrocognição, na palavra dezenas, tá? É dezenar. Então, são essas 3 correções a serem feitas. São 11 personalidades citadas nesse paper, 10 citações no texto e 10 fontes bibliográficas. O tema é autopesquisa retrobiográfica na especialidade seriexologia. Eu vou ler agora, então, a definição. A autopesquisa retrobiográfica é procedimento técnico investigativo de vida ou vidas, passada, pessoal, pela consciência intermissivista, através da análise da automanifestação pensênica, comportamental, profissional, parafenomenológica, gesconológica e proexológica, concomitante ao estudo teático dos grupokarmas familiares, profissional e consciencial, possibilitando aumento de lucidez multiexistencial e expansão da interassistencialidade grupokármica. Colocamos aqui na sinonímia como autopesquisa seriexológica e autopesquisa de retrovidas. Eu vou dar uma visão geral aqui do paper e depois a gente passa para o debate. Então, aqui na divisão da contextualização, eu trago aqui a questão que a autopesquisa retrobiográfica ela tem sido feita pela instituição conscienciocêntrica, que é a Consecutivos, que foi fundada em 14 de dezembro de 2014, com esse objetivo justamente de estudar personalidades consecutivas ou hipóteses de personalidades consecutivas. A instituição tem esse propósito de fomentar esse debate, essa discussão. E aqui eu sigo na contextualização falando do projeto 1100, que foi o grande motivador para eu fazer esse paper, porque nesse final de semana, no sábado e domingo, amanhã e depois, nós vamos estar lançando oficialmente o projeto 1100 na comunidade conscienciológica. Então, aqui eu trouxe como que ele surgiu, como que foi a ideia dele. E aqui eu vou citar o professor Valdo em função, que foi ele que propôs o desafio de estender ali o grupokarmograma de Émile Littré até o ano 1100, quando ele viu esse mapa, o grupo kármico, uma semana antes do primeiro Fórum Internacional de Seriexologia, lá em setembro de 2013. Então, esse desafio foi lançado nessa época e agora nós estamos oficialmente lançando o projeto, abrindo para a comunidade e a gente vai estar expondo nesse final de semana como que a gente está pensando em fazer, organizar esse projeto. Trazemos aqui também, na contextualização, a definição de personalidade consecutiva, como a consciência conhecedora de outra retropersonalidade pessoal, seja recente ou antiga, intra ou extrafísica. Essa é uma definição mais ampla, mais lato sensu. Existe também outras definições, mas a gente quis trazer aqui essa mais ampla. Trazemos também a definição do grupokarmograma, que é esse mapa quali-quantitativo das relações interconscienciais intra- e extrafísicas de determinada personalidade, com o propósito da gente diagnosticar o curso grupokármico e também assumir mais essa responsabilidade interassistencial perante os grupos que a gente convive. A jornada 1100, como eu comentei, que vai ser nesse final de semana, a gente vai estar lançando oficialmente. E, dentro desse contexto dos estudos de personalidade consecutivas, hipóteses, 2 eventos foram muito importantes e são ainda importantes para a gente destrinchar esse conceito e de forma teática, que foi e é o Fórum Internacional de Seriexologia. Nós já tivemos aqui 5 edições desse fórum.
onde um voluntário, então, levou ali a sua hipótese de personalidade consecutiva e foi debatido, discutido, né, sobre vários ângulos diferentes. O Fórum de Serexologia, ele começa basicamente um ano antes da sua efetivação, porque o grupo de voluntários da consecutivos começa a discutir, ler as biografias, fazer encontros, trocar ideias, né, para poder culminar lá no evento, e o debate já está mais rico, mais maduro, para poder compartilhar com todos os participantes, né. E a noite de gala mnemônica, que foi um experimento retrocognitivo grupal da comunidade conscienciológica, foi um experimento sugerido pela Consciex, evolucióloga, transmentor, e esse experimento ele aconteceu lá em 6 de junho de 2015, mobilizou bastante, né, toda a comunidade, eu acho que alguns que estão aqui estiveram presentes, e todo aquele movimento das pessoas estudarem alguma hipótese de personalidade consecutiva, e estudar a indumentária, evocar todo aquele contexto de época, possibilitou a evocação das consciências extrafísicas relacionadas a cada um dos participantes e ao grupo em geral, permitindo que pudesse ser feita muita assistência, mesmo antes da ocorrência da noite de gala mnemônica propriamente dita, né, no dia 6 de junho de 2015. Então, esse foi até um comentário na época, que o transmentor disse que o evento já tinha valido a pena, mesmo antes da ocorrência do próprio evento. Então, vejam o quanto que é importante essa pesquisa, né, de época, essa pesquisa de personalidade, possibilitando os amparadores acessarem essas consciências extrafísicas que têm relação com o nosso grupo, mas que, porventura, estão desconectadas, entre aspas, né, temporariamente. Aqui, passando para a divisão da casuística, eu trago, então, que a grande motivação de escrever esse paper em específico foi em função da primeira jornada 1100, no final de semana, e aqui eu quis trazer, então, uma pequena amostra de autopesquisa retrobiográfica para compartilhar com todos vocês como é que eu tenho pensado e como tem sido a minha autopesquisa nesse sentido. Por quê? Porque eu já fiz muita pesquisa, mas em relação à personalidade de Émile Littré, que é a hipótese de personalidade consecutiva do meu duplista, que é o Pedro Fernandes. Mas, em relação à minha própria hipótese, eu ainda não tinha trazido nenhuma discussão nesse sentido. E eu citei pela primeira vez essa hipótese aqui no curso, agora em setembro, do Grupo Karmograma Retrocognitivo, e agora eu trouxe para o Epicentrismo em Debate, de forma escrita, né, publicada, para a gente discutir. E aqui na casuística, então, a gente sugere que a pessoa comece essa pesquisa fazendo um inventário da vida dela, né, dos comportamentos, das tendências, dos interesses, dos valores, profissão, os grupos karmas que ela pertence, enfim, todo esse levantamento biográfico, autobiográfico, né, para poder chegar ali, para chegar no momento de fazer esse cotejo aí, comparar com uma outra personalidade. E aqui a gente traz a definição que o professor Roberto Leimig fez um verbete chamado personalidade-chave, e que é dessa forma que a gente trabalha na Escola de Personalidade Consecutiva. A gente, então, sugere que a pessoa escolha um personagem, né, uma personagem histórica, com destaque em determinada área de atuação social, alguém que é representante de um grupo, para realizar esse cotejo entre essa personalidade do passado e a personalidade atual. Então, essa personalidade-chave não é necessariamente uma hipótese de personalidade consecutiva, ou seja, não é necessariamente ainda a personalidade sua consecutiva. Por quê? Porque está no início de uma pesquisa, né, você não pode fazer essa afirmação ainda, né, então você precisa passar pelas etapas que a gente comenta mais adiante aqui no paper, né?
Porque também uma outra possibilidade é quando a pessoa sente afinidade com aquele momento histórico, com aquela personalidade, mas às vezes ela não é exatamente aquela personalidade, mas alguém do círculo, no entorno dessa personalidade, seja intrafisicamente ou extrafisicamente. Por isso que tem que fazer essa pesquisa mais aprofundada, né? No caso aqui, gente, eu coloquei na casuística a personalidade-chave de Jean Leron d'Alembert, que viveu de 1717 até 1783. Ele é conhecido por ter dirigido, né, a obra, né, a Enciclopédie, junto com Diderot. Ele era um matemático, físico e filósofo iluminista. E aqui, então, eu trago essa pesquisa nesse estágio inicial, né? Eu estou começando essa pesquisa, então não tenho assim, uma bagagem grande de leitura ainda sobre ele, né? Não sei dar detalhes da biografia dele ainda para vocês. Então, aqui eu me ative assim, o que eu já consegui ler, encontrar sobre ele nos livros, e estou disponibilizando aqui 17 indícios comparando ocorrências da vida dele com ocorrências ou situações na minha vida, que é o primeiro momento, né, que eu estou trazendo aqui justamente dessa pesquisa, que é quando você toma contato com essa personalidade, você começa a olhar a vida dessa pessoa e procurar ver o que tem em comum com a sua própria vida. Né? Então, no primeiro momento, você faz essa abordagem mais externa, né, que a gente está chamando aqui de extraconsciencial, né, da extraconsciencialidade. Depois você passa, após as leituras e o estudo das biografias, a essa análise mais intraconsciencial ou do temperamento, né, propriamente dito. Eu vou seguir aqui até o final do paper, depois a gente volta mais, né, se for o caso, aí, para aprofundar essa questão da personalidade. Aí, na divisão da enumeração, eu trago aqui os métodos de abordagem, no caso, dentro da parametodologia. Então, você pode olhar para o passado, né, e ver a partir de fenômenos, por exemplo, da retrocognição, e aí, a partir dali, levantar hipóteses, né, trazendo aqui para o presente, quanto você também pode olhar para o presente e fazer essas análises, né, como é o predomínio do que eu estou trazendo aqui no paper, você olhar para a vida atual e levantar hipóteses a respeito do passado. Então, são dois movimentos que a gente pode fazer nesse processo da autopesquisa retrobiográfica. Aqui também eu estou propondo 11 etapas para a autopesquisa retrobiográfica. Então, o primeiro momento de preparação, onde a pessoa vai se fazer uma formação, digamos assim, para ela poder fazer essa pesquisa. Então, a gente sugere que a pessoa faça a formação em conscienciologia, realize um curso de entrada, faça as leituras dos tratados, né, projeciologia, 700 experimentos da conscienciologia, enfim, se intere do que é a proposta dessa neociência, realize essa autopesquisa, esse inventário pessoal da sua vida atual, façam essa formação em seriexologia, que é essa realização da escola de personalidade consecutiva, e além da escola a gente tem ali uma série de assessorias, né? Hoje são em torno de 10, 11 assessorias, onde você tem professores que ajudam a levantar essas hipóteses a partir de ângulos diferentes, né? Então, analisando pela paragenética, né, pela questão das viagens retrocognitivas, né, pela análise dos grupokarmas. Então, tem uma série de ângulos diferentes que a gente pode realizar essa pesquisa. Depois, a participação, a gente sugere no curso Grupokarmograma Retrocognitivo, a fim de elaborar essa análise do grupokarma familiar, tá, a partir dali tirar hipóteses do passado, porque a gente sabe que o primeiro grupo, né, que vale a pena a gente estudar e que já traz muitos elementos das nossas vidas passadas, é a família nuclear, porque é o grupo que a gente entra ainda totalmente ali, inconsciente, né, e que serve um pouco de espelhamento para a gente sobre o que pode ter sido a nossa trajetória no passado. Aqui, no segundo momento, eu estou propondo, então, a autopesquisa retrobiográfica propriamente dito, que é essa escolha da personalidade-chave, que eu já defini,
a leitura das biografias e de livros do contexto da época, a viagem retrocognitiva planejada, né, que vale muito a pena para ver como que você se sente naquele local onde aquela personalidade viveu, realizar esse cotejo biográfico, principalmente com o ângulo, o foco no temperamento, que é o principal elemento de conexão ali entre a personalidade por suas múltiplas vidas, né, porque aparências enganam, né, mas a essência da consciência, ela continua ali, é a mais difícil, né, de mudar. A elaboração do grupocarmograma da personalidade-chave para levantar as outras personalidades que estão no entorno, justamente porque você pode se encontrar, às vezes, no entorno, no círculo social dessa personalidade-chave. A divulgação, seja através de uma aula, né, um evento, um colóquio, um serexológico, e a publicação de artigos, verbetes, livros nesse sentido. Tá? Então, a sequência que eu estou propondo aqui das etapas não necessariamente vão ocorrer bonitinhas desse jeito, né? Muitas vezes elas se dão misturadas e às vezes fora de ordem, né? Eu mesma estou trazendo aqui essa hipótese inicial, já estou, né, trazendo uma aula, um debate, né, sem ter feito ainda essa análise do cotejo biográfico, né, do temperamento. Eu, na verdade, até a princípio não iria trazer, mas em função da primeira jornada 1100, eu falei, não, eu vou levar, mesmo que seja ainda uma hipótese bem inicial, em função da divulgação mesmo do evento, para eu compartilhar a minha condição como cobaia, né, já que eu estou aí à frente desse projeto 1100, né, então trazer um pouquinho da minha realidade e também desdramatizar, desmistificar também a autopesquisa retrobiográfica, né, porque muitas vezes as pessoas acham, não, eu só posso falar se eu tiver certeza que eu fui a personalidade, ou, eu não tenho certeza, mas eu posso falar, como é que funciona isso, né? E as pessoas se sentem, às vezes, inseguras para abordar essa questão. Então, a ideia é a gente trazer isso aí de uma forma bem desdramatizada e a gente falar sobre esse assunto de uma forma mais tranquila, né? E aqui, então, eu trago também, terminando aqui essa página, que a proposta desse paper é como se fosse um guia rápido, né, para a pessoa seguir as etapas ali da autopesquisa retrobiográfica, mas que ela pode aprofundar essa pesquisa através aqui de vários livros, né, entre eles eu trouxe aqui o Vidas de Naturalista, do professor Roberto Leimig, que está aqui presente, né, depois eu vou pedir para ele comentar um pouquinho, né, mas esse livro, o professor Leimig, ele aprofunda o cotejo biográfico, então é um livro que para quem quer entender essa relação, esse cotejo de temperamento, vale muito a pena ler com calma, com atenção, todos os detalhes que o professor Leimig traz aqui. Eu cito também aqui o Noite de Gala Mnemônica, da professora Luciana Lavor, é um livro que ela organizou sobre esse evento que eu citei aqui no início, né, do paper aqui, do epicentrismo, onde está trazendo todos os dados de como que foi essa noite de gala. É um livro muito bonito, cheio de fotos, né, com toda a nossa comunidade em estilo de gala. E tem também o Serexologia, né, que é o livro do professor Pedro Fernandes, onde ele, nesse tratado, ele destrincha assim, toda a parte conceitual das especialidades, faz todo esse detalhamento dessa pesquisa de vidas passadas e, na verdade, desse pilar que é a multiexistencialidade, que é um dos pilares aí do paradigma consciencial. Então, há toda uma análise bem profunda aqui para quem quer se dedicar para o assunto. E eu termino aqui, no final dessa página, trazendo, então, a frase enfática: a autopesquisa retrobiográfica amplia o alcance da interassistencialidade grupo kármica, possibilitando aos voluntários localizarem-se no puzzle holobiográfico grupal, favorecendo a lucidez multiexistencial. E no questionamento, você, leitor ou leitora, já realizou ou realiza a autopesquisa retrobiográfica? Em caso afirmativo, quais os ganhos evolutivos vem auferindo com tal experiência? Então, esse aqui é a visão, aqui o propósito do paper, né, que a gente trouxe.
Não sei se a Kelly parece que já tem alguma questão. Vamos começar o debate, então? Olá, bom dia, Cris. Obrigada aí pelas contribuições, né, pela pesquisa. A gente já tem algumas participações, né, online. A gente já pede desculpas porque houve um probleminha na transmissão e algumas pessoas estão perguntando, mas a gente está transmitindo só que num link diferente. A equipe em breve já vai corrigir. Então está aparecendo lá no link da tertúlia, enquanto a gente está, né, deveria estar aparecendo no link do epicentrismo, mas a equipe já está organizando. Então a gente já pede essa desculpa de antemão. Em breve a equipe já vai ajustar aí os links, tá? Então, a gente começa com a pergunta da Mari Lux. Ela inicia agradecendo pelo compartilhamento da sua rica autopesquisa e experiências. E ela pergunta se você poderia comentar a sincronicidade mais marcante nessa autopesquisa retrobiográfica. A sincronicidade mais marcante? Olha, então, deixa eu falar um pouquinho de como que eu cheguei nessa personalidade, então, né? Já que a Mari Lux perguntou. Já foi no âmago da questão, né? Para chegar nesse nome dessa personalidade, eu tenho que fazer uma breve contextualização anterior da minha relação até com o próprio professor Valdo Vieira, porque ele tem relação com com o fato de eu ter chegado no nome dessa personalidade. Então, eu já comentei em outros eventos que eu cheguei muito cedo na Conscienciologia, com 13 anos de idade, a partir de uma experiência fora do corpo, e desde então me tornei voluntária. E eu me aproximei mais do professor Valdo em 1993, quando foi na época da publicação dos 700 experimentos da Conscienciologia, que eu fiz a revisão do livro e também trabalhei na bibliografia dessa obra. E desde aquele momento, em 93, eu comecei a fazer as revisões dos livros do professor Valdo e tive um contato assim mais direto com ele, até o ponto de eu mudar para Foz do Iguaçu no ano 2000, quando ele decidiu então mudar para cá. E aí eu mudei e continuei ajudando ele no trabalho lá dentro do Holociclo, especialmente ali no primeiro momento, mais com a técnica do fichamento mental somático, que era algo que eu já fazia lá no Rio de Janeiro, que era o fichamento de dicionários e enciclopédias. Então, assim, isso é um breve histórico. Daí, no ano 2000, quando o professor Valdo ele fez uma itinerância internacional no segundo semestre, eu já estava aqui em Foz do Iguaçu e eu fiquei trabalhando ali no Holociclo, justamente recebendo a mudança do professor Valdo e organizando ali os dicionários, a lexicoteca, a encicloteca. E uma das coisas que eu comecei a estudar nesse segundo semestre do ano 2000 foi justamente sobre enciclopédias e a enciclopedia. Por quê? Porque o professor Valdo começou a escrever essa enciclopédia de uma forma full-time, digamos assim, dedicação exclusiva à enciclopédia da Conscienciologia, em 1998. E eu estava lá no Rio, comecei a ajudar ele desde o início nesse trabalho da enciclopédia, assim como outros voluntários também. Então, quando foi em 2000 que eu mudei, saí do Rio de Janeiro e vim para Foz, eu falei, deixa eu entender um pouco melhor esse contexto enciclopédico. E comecei a estudar isso. E quando eu fui estudar sobre a enciclopédia, eu olhei e falei assim, puxa, nós todos estávamos lá. Eu falei, nós estamos repetindo a mesma história. E quando eu pensionizei sobre isso, né, eu aguardei o professor Valdo chegar de viagem, quando ele chegou em dezembro de 2000, e aí eu fiz esse comentário para ele. Falei, professor Valdo, mas a gente não está repetindo tudo a mesma coisa? Porque eu fui estudar a história da enciclopédia e me parece tudo tão parecido com o que a gente está fazendo hoje aqui. Isso foi lá em 2000. E ele olhou para mim e falou assim, sim, mas a vida é assim, a gente repete, só que a gente dá uma volta na espiral. Ele fez assim, um movimento com o dedo comigo. A gente dá uma volta, a gente repete, mas a gente acrescenta mais alguma coisa nas vidas posteriores. Aí eu falei, então tá bom. Né? Então aquela resposta me satisfez, tipo, a gente está repetindo alguma coisa que a gente fez no passado, mas estamos acrescentando novidades, digamos, né, de uma vida para outra, dentro aí do processo da seriexologia. E aí, dentro desse trabalho, o professor Valdo desenvolveu ali todo o processo
do verbete, ele já tinha ali as sessões do verbete lá no Rio de Janeiro, mas quando ele trabalhou dentro do Holociclo, né, por vários anos ali, de 2000 até o ano 2015, ele desenvolveu essas sessões, estabelecendo ali as 70 sessões básicas, né, do verbete, que acabou vigorando e que vigora até hoje, sendo acrescidas depois mais algumas, né, mas aí por conta da equipe. Então, ele uma vez também chegou para mim e falou assim, dentro do trabalho do Holociclo, né, ele olhou assim e falou assim, Cris, para mim, todo mundo que entra por aquela porta do Holociclo é enciclopedista. E ele falou com muita seriedade para mim, para eu levar isso muito a sério, né, para eu prestar atenção nisso. Então, eu sempre olho os visitantes e os voluntários que entram dentro do Holociclo com esse olhar de que eles podem ter estado dentro do contexto desse momento histórico da enciclopédia, mas não necessariamente só esse momento. Também outros momentos na história que a gente tem aí, né, muitas outras enciclopédias, inclusive no Ocidente, no Oriente, né, então não necessariamente todos ali participaram da enciclopédia, mas em algum contexto enciclopédico do passado. Bom, então esse é o contexto com que eu queria chegar mais diretamente. No dia, aqui no paper, eu escrevo lá no item 14, na página 3, eu cito a questão da onomástica, onomástica 2, né? E eu coloco aqui a troca do meu sobrenome, né, que eu utilizava o meu sobrenome Ferraro, né, usei praticamente quase aí um bom tempo, né, Cristiane Ferraro, e depois passei a utilizar Cristiane Gilabert, exatamente na publicação do meu livro, da Comunidade Conscienciológica, a partir de 2022. Mas quem me sugeriu essa troca de sobrenome foi o próprio professor Valdo, nesse dia aqui, no dia 17 de novembro de 2013. E nesse dia que ele sugeriu a troca de sobrenome, ele falou assim, esse sobrenome Gilabert combina mais com você. E eu não entendi. Eu fiquei olhando para a cara dele, né? Não entendi, mas tudo bem, ele tem esse conhecimento assim, mais profundo de retrovidas e a gente ainda não lembra, né, de tudo e não tem as retrocognições nesse nível que ele tinha. E aí ele fez um trocadilho com os sobrenomes. Ele olhou para mim e falou assim, Gilabert d'Alembert. E eu olhei para ele e falei, e o que tem a ver Gilabert d'Alembert? E aí ele só falou assim, tem tudo a ver. E não falou mais nada. E aí a gente nunca mais conversou sobre esse assunto. Isso foi em final de 2013, ele veio a dessomar em julho de 2015, e a gente não comentou mais esse assunto. Eu mesma não parei para estudar sobre essa personalidade nessa época, até porque a gente estava ali no auge, no início da Consecutivos também, e veio Noite de Gala, Fundação da Consecutivos, Noite de Gala, depois eu entrei num doutorado, né, veio pandemia, enfim, eu não me dediquei para estudar essa personalidade. Eu registrei a informação, por isso que eu tenho a data, porque eu tenho o hábito de escrever todos os dias o que acontece, né, todo dia na minha vida, então isso eu tenho desde criança, já bem antes de conhecer a Conscienciologia. E aí eu tenho anotado esse dia. E eu confesso que eu fiquei muito surpresa quando eu fui fazer esse paper e fui olhar o dia que ele tinha me falado. E esse dia, justamente 17 de novembro, que é o dia de nascimento do d'Alembert. Né? Então, eu não sabia dessa informação e esse foi uma sincronicidade impactante que a Marilux me perguntou, né, sobre esse estudo aqui da autopesquisa retrobiográfica. E tem essa questão das sincronicidades com os números que eu trago aqui também em outro item aqui do cotejo, né? Só trazendo que a Ednailda Nai, ela colocou que aconteceu uma sincronicidade hoje, quando ela registrou, hoje teria tertúlia com a professora Cristiane Lambert, sem saber a hipótese da personalidade ter sido da Lambert. Né? Olha então, só que interessante, né? Ela colocou nos comentários ali do YouTube. Que bacana, obrigada aí por compartilhar, mais uma sincronicidade para eu registrar. Você poderia, a Marilux pede também para você aprofundar um pouco mais a frase enfática. Tá, então, a frase enfática,
essa ideia de que essa pesquisa retrobiográfica, quando você para estudar uma determinada personalidade histórica, e a época, o contexto, o círculo social dessa personalidade, você acaba realizando evocação, né? Uma evocação desse contexto e dessa personalidade, ou das personalidades no entorno, né, dessa personalidade-chave. E isso possibilita essa assistência, esse encaminhamento, esse contato. Então, uma das possibilidades que os amparadores têm, por exemplo, no momento da TENEPS, é, a partir do acesso que essas consciências extrafísicas têm, né, no caso, aí, o meu estudo, a minha personalidade, mostrar quem eu fui no passado e quem eu sou hoje, né, mostrando qual foi a minha trajetória, o que eu estou fazendo de diferente, qual que é enfim, por onde andei nesse período, né? E isso é muito assistencial, porque a Consciex tem possibilidade de refletir sobre essa trajetória, pensar sobre o vínculo que ela tem comigo até hoje, e, a partir disso, quem sabe, ser encaminhada para o curso intermissivo, né? E também fazer o curso intermissivo a partir do exemplo do que ela esteja vendo, do que eu estou realizando hoje e dessa minha trajetória, né? Então, eu penso que essa autopesquisa retrobiográfica, ela é auto, porque ela é pessoal, cada um está fazendo, digamos, né, a sua, mas ela é essencialmente grupal, ela é essencialmente coletiva, porque não tem como você evocar só você e a personalidade, né? Você sempre evoca todo o contexto e toda a grupalidade que está no entorno. Então, por isso que é um tipo de pesquisa que é muito assistencial do ponto de vista grupo kármico. E essa segunda ideia que eu coloco na frase enfática, que é permitir aos voluntários localizarem-se no puzzle holobiográfico grupal, é que, a partir do momento que uma pessoa se localiza, ou pelo menos, não necessariamente aquela personalidade, mas aquele contexto, os outros que estão no entorno podem também parar e pensar, puxa, será que eu também não tenho entorno? Não estou ali também naquele contexto histórico? Qual é a minha relação com a Cristiane, né? Eu tenho afinidade com ela, eu não tenho afinidade com ela, eu tenho afinidade com esse contexto do enciclopedismo ou não tenho? Então, esse movimento, ele acaba possibilitando aos outros colegas que estão no entorno também a se localizarem. E tem um princípio dentro dos estudos da serexologia que é assim, onde tem uma personalidade consecutiva, tem mais personalidades consecutivas. Então, vamos trazer lá, por exemplo, o grupocarmograma do Littré, né, na época lá que eu apresentei em 2013. Alguns anos depois, a gente teve o caso do voluntário, né, o professor Marco Almeida, apresentar a hipótese do Pasteur. O Pasteur está no grupocarmograma do Littré, né? Então, o que faz a gente pensar quais mais personalidades não podem estar ali naquele contexto da França do século XIX? É bem capaz de que muitos de nós estejamos por ali, não necessariamente ali diretamente conectado, talvez, com o Littré ou o Pasteur, mas naquele contexto de época, né? Então, isso vale a pena a gente pensar. E essa questão, por último, na frase enfática da lucidez multiexistencial, sim, porque a partir do momento que você começa a desenvolver esse raciocínio de que você pode ter sido aquela personalidade ou ter estado naquele contexto histórico, isso faz com que você, digamos assim, se aprume mais, né? Você tome mais consciência da sua própria consciência e da responsabilidade do exemplo, né? Do seu comportamento perante os colegas. Então, eu acho que esse processo da lucidez multiexistencial, o que pega mais é justamente o exemplo, porque você vai buscar agora pensar o que você tem de igual, o que você tem de diferente em relação àquela personalidade, o que ela tinha de trafares, que porventura eu posso ter ainda, será que eu já superei ainda aqueles trafares, será que eu não superei? Então, você começa a fazer esse raciocínio do mesmo evolutivo, né? De você com você mesmo e você perante ao seu grupo, né? As outras consciências que estão convivendo com você, seja intrafisicamente ou extrafisicamente também, né?
Porque vai ser muito chato, né, se a gente dessomar e falar, não, puxa, eu fui mesmo aquela personalidade, mas ele tinha um trafar ali e eu nem mexi nesse trafar nessa vida, né? Continuei com o mesmo trafar. Vai dar uma sensação ruim lá no extrafísico, né? Tipo assim, eu poderia ter melhorado um pouquinho isso. Então é nesse sentido que a autopesquisa retrobiográfica, ela ajuda a ampliar muito, né, essa questão de você ficar mais consciente, mais responsável, levar mais a sério, né, a questão mesmo do investimento na sua evolução, na evolução dos colegas. Eu acho que é nessa linha de raciocínio. Nós temos também pergunta do Eduardo Dória, de Curitiba. Ele primeiro agradece pelo compartilhamento da pesquisa exaustiva, detalhada, e ele questiona: você chegou a estas conclusões dessa pesquisa que combinou com o paper de hoje, com o projeto 1100, quanto tempo depois de ter feito a escola de personalidade consecutiva da Conscius? Ele falou que terminou o segundo módulo nessa semana. E de quanto em quanto tempo consecutivos isso? É verdade, é porque eu li o que estava escrito aqui, mas está certo, consecutivos. E de quanto em quanto tempo você revisa seus cadernos de autopesquisa com o registro das suas autorreflexões e como os organiza? Coloca-os digitalizados no seu computador? Não, então vamos lá. Eu tenho meus cadernos de autopesquisa, eu não tenho digitalizado. Na verdade, eu não tenho assim uma periodicidade certa que eu olho esses cadernos. Eu trabalho por demanda, né? Porque devido até à questão do trabalho profissional, o trabalho voluntário, né? Então por exemplo, agora teve a necessidade, né? Vou fazer esse paper. Daí eu fui resgatar meus cadernos lá de 2013, fui olhar a data, fui olhar no entorno, o que tinha acontecido antes, depois, né? Fui relembrar o que aconteceu depois. Mas, então, eu trabalho por demanda, não tenho uma periodicidade. E a questão da escola de personalidade, na verdade, eu estou muito desde o início, né, como eu falei aqui para vocês, né, tanto na conscienciologia quanto na própria consecutivos. Então, a minha colaboração maior agora com a escola de personalidade foi com o módulo 4, né, que a gente está investindo, né, desde o ano passado, na elaboração desse módulo. Fizemos a turma piloto e agora já estamos na segunda turma, né, do módulo 4, que é justamente para ajudar os participantes a fazerem o grupocarmograma da personalidade histórica, lá, a personalidade-chave, que eles escolheram no módulo 3 e fizeram o cotejo já biográfico com ela. Então, é mais nesse sentido, né? Ótimo. E o Murilo Vieira questiona: na sua opinião, por qual ou quais motivos o professor Valdo Vieira abriu publicamente certas hipóteses de personalidade consecutivas? Recordo de 2 casos, do Pedro e o da Juliana. Por qual motivo? Então, eu penso que o caso do Pedro eu acompanhei mais de perto, e eu penso que como ele trouxe essa informação de que já estava no momento da comunidade conscienciológica estudar a retrocognição, estudar as retrovidas, eles quiseram trazer um caso mais positivo, um caso mais positivo mesmo, mais homeostático, e também a partir de um voluntário com bastante raiz na conscienciologia, justamente por causa da demanda que levanta, né, da poeira que levanta a partir do momento que você abre isso publicamente. Então, não dava para você falar, às vezes, a retrovida de uma outra pessoa que tivesse muito no início da conscienciologia, ou não tivesse com a vida muito calçada. A pessoa tem que estar com tudo muito calçado para abrir uma questão dessa, de uma retrovida, né? Então, a questão financeira, a questão da dupla evolutiva, né? Então, meu caso, por exemplo, com o Pedro, nós dois chegamos na conscienciologia muito novos, né? Na adolescência, ele em Brasília, eu no Rio de Janeiro, né? E depois a gente veio, né, a formar uma dupla evolutiva. Então, nós dois temos histórias de muita raiz dentro da conscienciologia. Então, na hora que ele abriu a questão do Pedro, né, os amparadores já tinham estudado isso antes para saber os efeitos que isso ia dar, porque, em primeiro lugar, eles têm que pensar no efeito na vida da própria pessoa, e, no segundo momento, nas pessoas que estão no entorno.
né? Então, pelo fato de eu também já ser, né, ser voluntária há muitos anos, né, isso possibilitou abrir o caso do Pedro e, enfim, desencadear tudo que desencadeou, né? O caso da Juliana Costa, eu vejo que foi uma mão dupla, né, porque a própria Juliana chegou no nome da Emily Hobhouse pelas pesquisas dela mesma. E ela levantou a hipótese dela estar sendo amparada pela Emily Hobhouse, e ela trouxe essa hipótese para o professor Valdo. Então, o caso da Juliana Costa foi um pouco diferente, porque ela mesma chegou no nome, e quando a pessoa traz o nome, né, e passa muito perto, né, o professor Valdo, ele não teve jeito de, né, ficou ali numa situação de saia justa com ela, né? Então, eu imagino que ele acabou abrindo em função disso, né? Então, foram os dois casos assim mais... Mas teve o caso também da professora Thelma Crespo, que ele veio dando sugestões de estudo para ela ao longo dos anos, né? Vai ler sobre essa autora, né? A Marie Corelli, né? Então, assim que ela chegou na Conscienciologia, ela conta, né, que o professor Valdo já sugeriu para ela ler o romance chamado Thelma, e aí ela começou a estudar esse romance, enfim. Então, mas olha, gente, o que o professor Valdo fez com a Thelma, ele fez comigo e fez com vários outros voluntários. Muitos outros voluntários. É que às vezes as pessoas não se dão muito conta e às vezes acham que o professor Valdo estava só brincando ou ele estava falando por falar, não sei. Né? Às vezes eu já vi as pessoas falarem isso. Não, o professor Valdo não me deu nenhuma dica, não, mas para analisar com calma se ele não deu algum comentário, né, no contato que teve com você, porque ele tinha esse hábito de, quando ele via que dava ambiente, ele fazia, às vezes, algumas sugestões, sim. Às vezes não com o nome direto, às vezes com o nome, mas às vezes sem dar o nome, mas pelo menos indicando profissões, retroprofissões. Para mim mesmo, antes dele chegar a citar de fato, né, o sobrenome ali da Lambert, ele já tinha comentado comigo em contextos diferentes, ele falava assim, você já trabalhou muito com estatística. Eu falei, legal, eu gosto muito de estatística. Outros, né, dicas assim, você já trabalhou em biblioteca, você já trabalhou com taxologia do conhecimento. Isso, gente, em contextos diferentes, anos depois, não é assim, sentou para falar sobre isso. Não, ele nunca fez isso comigo, nunca. E quem trabalhou com ele sabe, era no convívio, a gente estava trabalhando e de repente ele soltava uma frase assim, e você, oi? Da onde que veio aquilo? Aí vou anotar, né? Vou registrando, porque realmente é um quebra-cabeça, né? Você vai juntando ali informações devagarinho para ver aonde é que vai dar tudo isso, né? Então, inclusive, essas outras informações que ele me passou, algumas outras eu faço, às vezes, até mais correlação com outras hipóteses que eu tenho de outros nomes entre o século XVIII e a vida atual, né? Eu tenho outras hipóteses ali no meio que correlacionam mais diretamente com a questão da estatística, mais diretamente com a questão da biblioteca, né, do que propriamente dito aqui o D'Alembert, né? Então, o D'Alembert eu vejo que é mais nesse contexto da enciclopédia mesmo, né, do enciclopedismo, é mais nesse sentido. Bem? Rosa? Eu vou contribuir com mais um caso aqui. Teve uma vez que eu fui lá assim, reclamar com ele, porque ele só falava do Diderot na enciclopédia e não falava do D'Alembert. E até foi por isso que eu paguei lá para fazer o busto lá do D'Alembert. Aí ele virou para mim e falou assim, é porque o D'Alembert está aí entre a gente. Ele falou isso? Eu nem sabia disso. Falou, por isso que eu estou falando com você. Agora. Porque você sabe, né, eu estava estudando D'Alembert também, né, com um monte de sincronicidade, assim, mas ele sempre falou comigo, desde o início que eu cheguei aqui, do Euler. Assim, eu tenho já estudei o Euler também, já fiz a comparação com o Euler, mas eu sempre tive um pé atrás com o Euler, porque ele era muito bom demais, e eu acho que eu não conseguiria ser ele. Mas tem uma coisa que me fez
pensar agora, pode ser que seja a viajação na maionese, entendeu? Se por acaso eu fui Euler, e você, D'Alembert, os dois tiveram uma zica, sabe, muito forte, de Euler não deixar publicar as coisas do D'Alembert lá na Rússia, entendeu? Lá na academia esqueci agora o nome da capital lá, da academia que ele trabalhava. E a gente teve primeiro na Prússia, né? Na Academia de Ciências da Prússia, né? Que é a antiga Alemanha, né? Ele teve na Prússia, na Alemanha, mas depois ele ficou muito mais tempo lá. Como é que chama a capital? São Petersburgo. Lá, entendeu? E o Euler ficou muito tempo lá coordenando a estrutura lá da matemática lá na Rússia. E o D'Alembert, acho que fez uma visita lá, porque o D'Alembert quase não saía da França, né? Então, ele fez uma visita lá, mas o Euler não publicou as coisas dele lá, entendeu? Então, tinha uma certa zicazinha assim. Aí caiu uma ficha aqui, ó. Se por acaso eu fui amiga do Euler, a gente teve um ano de reconciliação, entendeu? Perfeito, Rosa. Deixa eu contextualizar para quem está assistindo, né? Então, assim, ó, a Rosa, ela mudou para Foz do Iguaçu ali no ano 2001. Eu mudei em 2000, ela chegou em 2001. E eu estava passando uma fase muito difícil financeiramente aqui em Foz do Iguaçu, porque eu tinha recém-mudado, estava difícil me estabilizar, né? Eu estava sozinha, não estava com o Pedro nessa época, né? Eu só fui formar dupla evolutiva com ele em 2003, então estava uma fase bem complicada. E a Rosa mudou para Foz do Iguaçu e antes ela veio, passou aqui um mês mais ou menos, né, Rosa? Ficou lá no Holociclo fazendo fichamento, a gente se conheceu, conversamos bastante. E aí, quando ela veio em definitivo, a gente voltou a conversar, eu falei para ela que estava com essa dificuldade, e a Rosa falou, não, então vem morar comigo, né? Eu te dou uma ajuda aí nesse período, e a gente, né, depois vamos ver como é que a coisa segue. Então, nós moramos juntas um ano, a Rosa me fez essa assistência, eu sempre falo para ela que eu sou muito grata a ela, né, desde essa época. E agora, olhando, né, essas possibilidades, né, de realmente ter sido, talvez, né, você o Euler e eu o D'Alembert, né, você vê que foi um ano que a gente morou junta e de processo de reconciliação mesmo, né? De reconciliação, porque você pôde me ajudar no momento que estava ali difícil, né? E os dois matemáticos, né, os dois cabeçudos naquela época de lá, mas o Euler, sem dúvida, é o maior entre todos eles, né, os matemáticos da época. Ele, né, conseguia ter um nível de detalhamento, parece, né, nos cálculos, assim, na apresentação. Assim, o pouco que eu estudei, o D'Alembert, ele era muito bom em cálculo, mas ele era muito apressado. Então, ele publicava para essas coisas sem muito, assim, detalhamento, né, acabativa. Mas e o Euler tinha mais paciência de chegar e detalhar, e aí ele apresentava os cálculos com mais detalhamento. Mas o D'Alembert fez muita coisa boa na matemática, muito avanço, viu? Não foi só estatística, não. Até o que eu estudei dele, tem pouca coisa assim, de estatística, não vi, entendeu? Ele fez assim, critérios de convergência de série, ele fez detalhamento de pegar um número e detalhar ele em frações, sabe? Assim, é uma coisa bem difícil, assim, não é muito fácil, não. Eu estudei essas coisas do D'Alembert na faculdade, né? Então, assim, ele não era só de estatística, não. Eu até acho... Agora, o Euler, não. O Euler, realmente, ele fez uma coisa... Ele, como que eu vou te dizer? Ele pegou várias áreas da matemática e, por uma equação, ele juntou essas áreas todas, sabe? Que essa equação até considerada a mais bonita da matemática e tal, é do Euler, né? É a mais bela, assim, porque ele juntou os números, o conjunto dos números irracionais, não sei se vocês, dos números irracionais com a trigonometria, com a geometria, sabe, numa expressão só. Então, assim, o Euler era fora da curva, entendeu? Por isso é que eu me nego a fazer a comparação com o Euler. Senão eu, assim, sou abóbora demais, assim, sabe?
Não, mas aí você tem que considerar também a questão da mudança de gênero, né? Que eu acho que é um elemento ali que dificulta tanto a tua análise quanto a minha análise. Porque realmente é difícil. Você olha e você fala, puxa, tanto que eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de ter sido, né, um matemático, né? Agora tem uma coisa. Tipo D'Alembert, não tinha pensado, né? Tem uma coisa assim que o Valdo Vieira, uma vez eu estava aqui, numa mini tertúlia, e ele falou: a Rosa ai, eu estou péssimo agora. A Rosa e outra pessoa foram da enciclopédia. Gente, a mulher do Mário. Adriana. A Rosa e a Adriana Lopes foram da enciclopédia. E aí, sim, o Euler não foi da enciclopédia, ele foi um grande iluminista, mas não foi da enciclopédia, entendeu? Uhum. Então, tem essas coisas todas assim, mas assim, eu já desencanei, assim, não vou... Eu já estou perto da dessoma daqui a pouco, então vou esperar chegar lá na parapsicoteca e ver. Ai, Rosa, então, mas eu não sei, eu acho que tem muitos elementos dificultadores, né? Quando eu coloquei também, né, a possibilidade aqui, o nome dele, eu fiquei pensando, tem a questão da mudança de gênero, tem a questão do curso intermissivo no meio do caminho, aqui no meu caso, e no seu caso, tem a questão também da mudança de área, né? Porque ele era da área das exatas, né, matemática, física, tudo bem, tinha filosofia também, né, mas assim, que é mais perto da área das ciências humanas, mas eu sou totalmente das humanas agora, né, eu sou muito da interdisciplinaridade, sociologia, psicologia, então mas olha, aí você olha assim, dá um estranhamento, né. Mas ele foi à base da educação matemática, entendeu? Ele estudou educação também. E outra coisa também, depois você dá uma olhada no caso Calas, sabe? Porque o Voltaire que assumiu, mas o D'Alembert foi o enciclopedista que apoiou o Voltaire. Ele tem uma importância também ali na parte social, entendeu? Tem. Porque esse caso Calas foi um caso assim muito social, assim, de justiça social. Sim. Entendeu? E curiosamente eu cito esse caso na minha dissertação de mestrado. Então, eu li o livro do Voltaire e cito o Voltaire, Rousseau e o caso Calas na minha dissertação de mestrado lá em 2003, 2004, 2005. Eu não tinha nenhuma relação, nenhuma hipótese, né, ainda nesse sentido aqui do D'Alembert, né? Então é curioso isso, né? O D'Alembert ficou amigo do Voltaire. Voltaire. Eles eram muito próximos. Porque antes o Voltaire era difícil, né? Assim. Então, aí aconteceu isso. Né? Porque o D'Alembert ficou afastado do Diderot um tempo. Né? O Diderot ficou com um grupo assim, das pessoas mais endinheiradas, mais assim. Ele continuou a enciclopédia, mas ele ficou com outro grupo diferente do grupo do D'Alembert. O D'Alembert continuou também na área de matemática, mas mais voltado, mas ele se aliou mais, deu apoio ao Voltaire, entendeu? Sim. E também tem um aspecto do D'Alembert que eu ainda não consegui investigar mais profundamente, mas que o que eu já li é que ele tinha um aspecto social com as pessoas, os colaboradores da enciclopédia. Ele teve uma atuação muito forte no sentido de até proteção, em vários aspectos. Por quê? Porque várias vezes a enciclopédia foi censurada, né? Ela teve que parar, tinha toda uma negociação por causa das críticas à monarquia, à religião. E ele era uma pessoa muito influente dentro da ciência, né? Então, ele tinha uma autoridade moral muito forte nas academias de ciência, então isso dava um respaldo para a enciclopédia. E tinha também a questão quando tinha esses períodos de censura, vários enciclopedistas tiveram que fugir da França e ele articulava com o rei da Prússia para dar proteção para essas pessoas, né? Então, eu li um pouco sobre isso, essa questão. Ele tinha um olhar assim meio de cuidado dos enciclopedistas, né? Que pode ter essa vertente aí da questão social, mas é algo que ainda vou investigar Cris, com mais calma. Eu quero comentar nessa linha, eu notei aqui justamente esse ponto dessa mudança de, vamos dizer, foco, né, o ajuste. Eu acho que isso aí pode ter total relação do ponto de vista, vamos dizer,
de uma larga escala dentro da evolução, você passar períodos. Eu costumo falar assim, é da filosofia também, né? Na verticalidade e ora na horizontalidade. Então, se você pegar a física, matemática, verticalidade. O raciocínio lógico, você está aprofundando, então o construto, a elaboração mental é dentro de um processo de verticalidade. Isso aí, em qualquer área da ciência, você pode fazer isso. Já o aspecto social, a sociologia, as humanas são mais da horizontalidade, porque envolve inter-relações, o grupo. Então, eu vejo que, com bons olhos, esse aspecto de, enfim, havendo uma possível mudança, tem total relação, e o que pode denunciar isso aí melhor é quando chegar na estrutura temperamento, porque aí não vai, entendeu? Seja na verticalidade ou na horizontalidade, aquela estrutura básica do temperamento, ela não vai ter tanta oscilação, entende? Porque está na raiz da maneira de enxergar as coisas. Entendeu? A pessoa aprofundou na verticalidade, mas assim, teve repercutibilidade em quê? Aquilo lá. Aí você vai começar a ver, entende? E aí a pessoa pode passar algumas vidas mais na horizontalidade. Ou, enfim, ser desafiado nesse sentido. Eu vejo assim, o caso, por exemplo, do Darwin, né? O Darwin, um exemplo muito evidente de verticalidade. Agora, do que a gente já viu até hoje, sabe, da personalidade, a horizontalidade para ele cairia muito bem. Seria extremamente... Porque se ele continuar na verticalidade, caramba, o negócio, entendeu? Precisa, dar não uma parada, né, mas dar uma reconfigurada, uma reciclagem, no sentido da horizontalidade, de ver a sua conexão com o grupo, com as pessoas, as relações, papapá. Então, acho que na expectativa saudável, vamos dizer assim, da evolução, a gente vai tender, porque senão não faz sentido, entende? A questão da grupalidade era muito forte, mas se você ficar também só nessa, só no horizontal, mobilização de grupos, entendeu? Articulação, né, das pessoas políticas, essa coisa toda, entendeu? Só nessa do social, a pessoa acaba também se viciando naquilo, né, criando uma forma e escapando da verticalidade que a gente precisa muito, por exemplo, né? Na questão da pesquisa retrobiográfica, anatomizar a si mesmo. Você está relatando aí, precisa ver detalhe e tal. Isso é um movimento de verticalização. E aí, só aproveitando as duas possíveis matemáticas aí, tem muita matemática na evolução, né? Muita matemática. O karma é pura matemática. Entendeu? Você pode enrolar, tenta enrolar. Você enrola. Se você tem uma fórmula lá exata, você pode enrolar, mas se você não aplicar a fórmula, você não vai chegar no resultado exato. O karma, você pode enrolar do jeito, pode tentar dissimular, entendeu? Dar um golpe qualquer. Cara, muito difícil você escapar do karma. Nem que seja, sei lá, entendeu? Porque aí o tempo não interessa muito, interessa entendeu? Os efeitos, o resultado. Então, fiquem atentas a isso, porque a matemática está no karma aí, radicalmente enraizada. Sim. Vale a pena só lembrar que a Rosa é matemática, né? Ela fez graduação em matemática. Né? Eu achei interessante esse comentário do Roberto. Eu não sei se é a mesma ideia que eu estava tendo aqui, mas eu fiquei pensando, Cris, na sua capacidade de aglutinação e de promover evocações. Toda vez que você toca em assuntos, por exemplo, do processo grupocármico, das pesquisas que você faz, você promove um espraiamento no processo do campo energético, né, que a gente, trabalhando com você, percebe muito bem, e isso acaba fazendo essa evocação, né, espraia de uma maneira muito forte. E eu fiquei pensando, no caso do D'Alembert, se teve alguma coisa parecida com isso também, que fica, né, para a sua pesquisa,
Porque a pessoa que mexe com o enciclopedismo não tem como não atrair pessoas, né? Não tem como não ser aglutinadora em uma certa medida. Então, talvez essa seja uma observação que talvez não vai estar numa biografia, não vai estar especificamente relatado, mas que me bateu isso aqui, entendeu? Uhum. Então, isso é um ponto específico de nós que temos aí algum tipo de trabalho junto com você. A gente percebe isso muito nitidamente, o efeito desse campo evocativo. Uhum, uhum. Isso aí, essa tua fala me fez lembrar a colocação também do professor Valdo, quando ele pediu para organizar a Biblioteca Internacional da Conscienciologia lá no Holociclo. E na época eu ainda falei assim, mas professor Valdo, se é biblioteca, é livro, não é melhor colocar na holoteca? Ele falou, não, eu quero dentro do Holociclo. E aí ele falou assim, o enumerador me disse que está tendo a ressoma de vários intelectuais, e eu quero que quando esses intelectuais cheguem aqui no CAEC, e mais especificamente no Holociclo, eu quero que vocês apresentem essa biblioteca da Conscienciologia para eles, para dar um impacto intelectual neles. Então, assim, ele sempre me colocou vinculado à questão dos intelectuais, sabe? Ele falou assim, não, você tem que ficar aqui no Holociclo, você não pode sair do Holociclo, né? Então, ele deixava isso muito claro, que eu tenho um papel dentro da Max Proex mesmo, de fixação, de rapport, de algum tipo de reconhecimento que esses intelectuais possam ter comigo, que eu imagino que tenha relação não só com essa vida aqui específica, ali dentro do contexto, seja em qual personalidade for dentro do enciclopedismo, mas também até extrafisicamente, talvez algum tipo de trabalho de atuação que eu possa ter tido, né, com intelectuais. Tanto que a especialidade que ele falava para mim, ele falava assim, você vai fazer sua ProEx pela intelectualidade multidimensional. Então, igual ele falou para outros voluntários, outras especialidades, né? Então, para mim, ele falou, a tua é a intelectualidade multidimensional. Então, é esse trabalho com as ideias, né? Mas conectando sempre o extrafísico com o intrafísico, né? E aí eu não sei se o próprio Mater Pensene não teria a ver com isso, né? Com o processo de aglutinação mental somática ou de atração mental somática, né? Gerar esse processo de atração e de distribuição também, né? Então, é a aglutinação das pessoas nesse sentido, no contexto de ideias. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí, né? O resto, no projeto 1100, de alguma forma, a gente está trabalhando com esse foco, né? Que é essa questão da evocação, mas através de uma pesquisa, de uma pesquisa que é realizada em grupo, em equipe, né? Com muita gente envolvida aí, mas uma pesquisa séria, né? Sem ansiedade, sem ser afoito, né? Tanto que eu estou colocando aqui, né, depois de muito tempo depois, né, como personalidade-chave, né, então não tem estresse nisso, né, não tem drama, não tem problema com isso, e também se não for, tudo bem também, né, então a gente fez ali a evocação de um trabalho positivo, né, de algo que tem relação com o nosso grupo. Então, eu acho que é um pouco isso também, né, desdramatizar aí a autopesquisa retrobiográfica, né. Pode ir lá, Patrícia. Tudo bem? Obrigada, viu, Cris, pelo paper. Eu acho que o curso vai ser muito interessante, né? Vocês falando da personalidade consecutiva, né? Você e a Rosa, e da mudança de gênero, eu fiquei, assim, interessada em saber qual que é o maior ganho evolutivo que vocês entendem em função dessa mudança de gênero que vocês têm nessa vida atual. Eu acho que, além do que o Roberto já trouxe, né, eu acho que é poder silenciar, talvez, algumas manifestações mais masculinas e desenvolver alguns aspectos que o corpo ginossomático ele propicia. Então, a questão, eu vejo, do parapsiquismo é algo que eu vejo assim, muito, muito forte. Então, por exemplo,
meu mega trafor parapsíquico é sensibilidade. Eu tenho uma sensibilidade, por exemplo, para assimilação muito fácil. E com isso me leva a uma necessidade de ter que trabalhar com energia bastante. Um investimento na TENEPS também, porque se eu deixar, eu vou me assimilando, né? E tem que fazer assim, né? Então, essa sensibilidade, assim, às vezes, só de eu olhar para uma pessoa, eu já assimilo e faço uma limpeza na pessoa, né? Então, eu tenho que cuidar muito com o que eu pensenizo e o que eu olho e o que eu pensenizo para cada pessoa. Então, isso me exige bastante trabalho, né? Então, eu vejo que o ginossoma, ele traz isso com mais intensidade, né? Eu acho que ele possibilita esse enfoque parapsíquico ali com mais intensidade em função da questão do detalhismo, do cuidado, né? Do olhar diferente para as pessoas, né? Da gente ser mais atencioso, assim, né? Atenciosa, né? Com as pessoas. Então, eu vejo que é um pouco isso. E eu vejo como uma possibilidade de fazer esse contrabalanço de trafores e trafares, sabe? Então, a Rosa trouxe antes ali na fala dela essa condição que existia no século XVIII, muito de rivalidade científica, sabe? Entre os cientistas tinha muito isso. E o D'Alembert tinha isso com um outro físico da época, né? Ele formou uma dupla de trabalho, formaram duas duplas de trabalho, né? Era ele matemático com físico e tinha um outro físico com outro matemático, e eles corriam para publicar, quem que publicava mais rápido as ideias lá que eles estavam desenvolvendo, né? Então tinha uma certa competição, sabe? Uma certa rivalidade científica. Não era pessoal, mas era pelas ideias, né, de quem ia publicar ou de quem ia soltar ali o cálculo primeiro, alguma coisa nesse sentido. E eu vejo que isso é uma coisa que está mais apaziguada, entende? Assim, trabalhada, né, dentro da condição hoje ginossomática. Eu acho que o ginossoma ele ajuda a segurar aquele ego de homem cientista. Então, fica esse ego, vamos diminuir esse ego, né? Vamos deixar ele bem calminho, bem quietinho, né? Vamos trabalhar mais as energias, pacificar mais, assistir as pessoas. Então, eu acho que a mudança de ego ajudou nesse sentido, sim. Não sei se a Rosa quer complementar aí alguma coisa. Assim, pelo que eu estudei do D'Alembert, ele tinha essa coisa que você falou, de que ele escrevia muito rápido, e apresentava antes de fazer a revisão final. Então, isso ia, às vezes, contra ele um pouco. Mas ele era mais atencioso com os alunos, né? Ele teve vários alunos assim, que se tornaram matemáticos, e ele dava todo o apoio. E ele teve uma passagem, assim, de como que você fala? Que foi contra ele, né? Que disputou poder com ele, mas na hora que o cara dessomou, que queriam falar coisas horríveis dele, ele defendeu, entendeu? Uhum. Então, ele tinha uma solidariedade íntima com as pessoas, e ele sofreu bastante preconceito, você deve saber. Ele foi largado numa igreja, né? E ele era tido como... por exemplo, ele não podia entrar em determinados locais. Ele entrava porque o pai dele era grandão e reconheceu ele como filho, mas dava dinheiro para a mãe e o pai adotivos dele para criar ele. Por isso que ele conseguiu estudar em bons colégios e tal, porque ele foi aceito por isso, porque o pai reconheceu. Uhum. Mas assim, ele era considerado bastardo. Assim. Então, assim, ele tinha uma índole boa, embora ele tivesse algum problema dessas coisas, né? De querer ser muito rápido. Mas a competição era uma coisa natural mesmo naquela época. Era uma coisa lá da época, sim, sabe? Era uma coisa nesse sentido. Mas eu também li realmente alguma coisinha nesse sentido, que ele, por mais que ele tivesse a competição, ele sempre procurou ser justo com o trafor do outro, né? Então, por mais que ele, né, pudesse ter alguma competição, ele falava, não, mas o fulano é muito bom nisso, nisso e nisso. Ele reconhecia isso publicamente, né?
Então, ele não tinha problema nesse sentido, não era uma certa disputa pessoal, era nas ideias, pelo que eu entendi até o momento, né? Agora, essa argumentação, esse viés de argumentação parapsíquica é bem forte, né? Isso tem muito sentido realmente para essa existência, né? Uhum. Agora, nesse sentido, então, eu te pergunto, como é que era o parapsiquismo do D'Alembert? Era mais de captação de neoideias? Então, eu não sei te responder essa pergunta ainda, né? Porque eu ainda não fiz o estudo aprofundado das biografias dele, não sei realmente te responder, mas suponho, aqui é totalmente suposição, que seja nesse sentido mais das ideias, porque ele investiu mais nisso a vida inteira, né? Ele foi um intelectual, um cientista, então eu imagino que ele tenha, o parapsiquismo dele seja bem nessa linha do parapsiquismo intelectual mesmo. Quem mais? Irmânia. Fazer uma observação em relação a essa questão da competitividade ali, em relação às ideias, às publicações. Ou seja, hoje aqui na Enciclosapiens, né, todo mundo colabora para que o outro consiga escrever o seu verbete, né, e apresentar o verbete, né, Rosa? E você esteve aí à frente disso, né, junto com a Dulce, muito tempo. Então, parece até uma recomposição, ou um trabalho aí, né? Porque a gente se sente muito acolhida aqui pela Enciclosapiens, né? Assim, é como se levasse a gente no colo para a gente conseguir chegar ali, terminar o verbete e apresentar, né? Então, só veio essa ideia, assim, eu não queria deixar de colocar, que eu acho importante, né? Eu acho que a gente está em outro momento, né? E todo mundo aqui, pós-curso intermissivo, né? Se tinha alguma aresta para aparar, né? Eu acho que já foi aparada, né? A gente está aqui, todo mundo querendo trabalhar junto, né? Produzir, ajudar. A gente já citou o nosso caso aqui, né? Diante do processo do enciclopedismo em si, mas a questão da nossa convivência, né? No caso eu e a Rosa aqui, então se tinha alguma coisa, se isso realmente confere, é verdadeiro, né? Já está limpo, né? Não tem problema nenhum. Eu acho que foi o Zéfiro, segundo assim, algumas dicas do próprio professor Valdo, ele inspirou muito o iluminismo, sabe? Assim, o Euler, ele tem uma relação de vidas muito anteriores com Euler, ele falava. E eu acho que essa coisa toda da produtividade do Euler, assim, de inventividade, assim, foi inspiração. Agora, tanto o Euler foi muito assim, era de uma religião assim, crente, alguma coisa assim, sabe? Então ele era muito fechado com esse negócio de religião. Então eu não sei até que ponto ele entendia um pouco essa coisa da evolução, não. Mas ele conseguiu captar um monte de coisa, porque o Valdo Vieira, ele não falava o que ele fazia, mas ele devia inspirar assim, um pouco. E o D'Alembert, ele não tinha religião, mas ele, tanto que ele não quis ser enterrado na igreja, essas coisas assim. Ele não quis lápide, ele não quis algumas coisas assim, mas, de qualquer maneira, não podia falar que não tinha religião, entendeu? Então, assim, era uma coisa bem de sinuca, né? E não mostrava, assim, tudo que eu li dele não tinha nada, assim, de religião, assim, de ideias mais avançadas, assim, com relação à evolução, sabe? Uhum. Eu acho que a primeira vez, assim, do curso intermissivo que foi feito, que agora essa vida, assim, é por isso que veio mulher, para poder ser mais receptiva, sabe, a essa coisa do parapsiquismo, né? Sim, sim. Talvez ajustar a dose, né, do extrafísico com o intrafísico, né, diminuir um pouco ali, né, o intrafísico, aumentar a conexão com o extrafísico, né? Milena? Cris, parabéns pelo paper, muito bom. Obrigada. E eu estava pensando no que a Michele falou, né, e não sei, faz uns 15 anos que a gente se conhece, 20 anos, né? E eu sempre vi essa atuação grupal, né? Essa questão da grupocarmometria, assim, muito atuante. E desde lá do Cristo Espera por Ti, né? Enfim, todas as atuações assim dentro desse grupocarmograma mexe com muitas pessoas. E um efeito, porque a questão da autopesquisa retrobiográfica dá a impressão que é sobre a pessoa, né? Mas o efeito é muito grupal e é muito da questão da ampliação
de quem aquela pessoa é, né? Que é esse exercício que vocês duas estão fazendo aqui é muito didático, né? Porque é o olhar além da pessoa, né? Além do indivíduo. É você fazer esse exercício de olhar o colega do ponto de vista multiexistencial. E quais foram, né, os pontos de contato nas retrovidas? Essa pergunta ela pode estar presente no nosso dia a dia, porque às vezes um favor que a gente faz para alguém, uma assistência que a gente faz para alguém, pode ser um processo de recomposição, pode ser um processo de reconciliação, né? E aí é muito legal, e ontem até na live a gente estava falando sobre isso, né, desse exercício de pensar, de ser mais curioso em relação ao outro. Né? Essa curiosidade interassistencial vai ampliando a nossa lucidez multiexistencial, né? Porque você começa a escarafunchar, né, o outro no sentido de entender como que aquele outro funciona, como que ele plotou, né, essa forma de ser que está, às vezes, né, uma raiz aí bastante antiga. E eu acho que o teu paper, ele representa isso, né, esse exercício da gente começar a olhar o outro de uma maneira multiexistencial, além do ego, né. Você pode falar sobre isso, Cris? Eu cheguei um pouquinho atrasada, eu vi que você estava falando disso, né, os efeitos quando você identifica uma personalidade, né? Pode expandir isso, até porque amanhã a gente vai iniciar a jornada, né? Vai ser o lançamento do projeto 1100, e a gente vai falar de algumas personalidades, mas qual ganho o grupo kármico, né, para a pessoa compor esse projeto? Eu acho assim que os efeitos, os ganhos, eles são múltiplos, né? Então, um primeiro deles é a gente vivenciar a ser mais teático e atuar com mais verbação dentro do próprio paradigma consciencial, né? Porque a multiexistencialidade é um dos pilares do paradigma. Então, eu acho que a autopesquisa retrobiográfica, ela obriga você a pensenizar multiexistencialmente, né? Então, ela te obriga você a olhar para você e olhar para os colegas com esse olhar multiexistencial, né? Um segundo efeito, eu acho que é esse da assistência aí às consciexes, né? Que pelo processo da evocação. Então, você estuda uma personalidade, nunca é isolado, sempre é grupal. Então, você evoca consciexes daquela época, daquele contexto, ligadas ali diretamente ou não, né? A personalidade-chave. Então, isso possibilita esse encaminhamento para, né, talvez para o curso permissivo, ou mesmo não sendo possível, pelo menos esse estudo extrafísico das consciências a respeito do nosso comportamento, do nosso momento evolutivo, né? Então, acho que é muito assistencial quando a gente compartilha, porque você deixa para o cosmos, né? Digamos assim, olha, o meu momento é esse, eu estou pensando isso. E aí as consciências extrafísicas podem, olha, o raciocínio dela é esse, né? Ela está indo nessa direção, puxa, eu fui colega dela lá numa outra vida, pô, bacana isso, né? Eu acho que, quem sabe não é por aí, né? Então, acho que motiva, né, as consciências a pensenizarem também a partir do seu exemplo nesse sentido. E o efeito intrafísico nos colegas, né, que é isso que você está trazendo, a questão do fazer todo mundo parar para pensar sobre a relação comigo, mas que, no fundo, no caso, eu estou falando comigo porque eu estou trazendo aqui meu caso, mas, enfim, seja com quem for que abrir a personalidade-chave, né, ou mesmo hipótese de personalidade consecutiva, e servir de espelhamento para a pessoa pensenizar no caso dela, né? Porque no fundo é isso, né? Eu estou atuando aqui mais como uma cobaia, como um espelho para cada um pensenizar se tem, não tem relação com esse contexto, né? Do enciclopedismo, com essa personalidade, né? Então, eu acho que esse efeito halo no grupo, ele é muito sério, porque você faz os colegas pensenizarem multiexistencialmente e elevar o nível de lucidez multiexistencial. E, consequentemente, gente, isso desenvolve um senso maior de fraternidade entre a gente.
Porque você já olha para o colega assim, puxa, se ele foi aquela personalidade, ele passou por tudo isso aqui, né? E nessa vida, como é que é a vida da pessoa? Então, você começa a levar em consideração as retrobiografias, a biografia atual, né? Ver, puxa, bacana, a pessoa superou esse ponto, né? Ou bacana, ela tem que trabalhar esse outro aspecto. Então, você olha para o colega como uma consciência em evolução. Eu acho que o que muda, né, bastante, né, nesse olhar de fraternidade aí é ver o outro como em evolução, em movimento, né, querendo evoluir, se superar, se localizar, fazer assistência. Eu acho que é muito por aí, sabe, Milena? Claro, por favor, Roberto. Inclusive, se você puder até dar alguma dica aí nessas análises em relação à questão do temperamento, principalmente, por favor, fique à vontade. Do temperamento é pegar biografias, por exemplo, aí vai ter, como é recente, é sempre uma personalidade mais recente, a gente tem mais vantagem de aprofundar em pesquisa biográfica. E nisso aí, a gente aí, por exemplo, você vai ter biografias de primeira ordem, segunda e terceira ordem. Primeira ordem, aquelas que são biógrafos de época. E o ideal é que conheceram a personalidade. Legal. Então, aquilo ali é valiosíssimo. Segunda ordem, quem, enfim, não teve contato direto, mas foi da época, foi do Zeitgeist e tal. Terceira ordem, quem já estudou, se baseou em outras biografias, né? Então, isso aí, acho que vale a pena ter essa visão quando encarar um aprofundamento na pesquisa biográfica. Mas já para explorar o seu contexto aqui, porque aqui está um colóquio tertuliológico. Eu já adaptei aqui. É um colóquio tertuliológico. Então, eu achei muito legal isso, porque a gente, enfim, pode aprofundar algumas questões. Eu queria duas coisas. Uma, ela falou em curiosidade, tem uma. Se você teve relação lá em Portugal maior, foi com a Universidade de Coimbra ou não? Como é que é a sua conexão? Se já teve ou não relação com essa universidade? E eu queria que depois você fizesse um paralelo, assim, para explorar a sua visão. Por exemplo, a gente teve a Noite de Gala Mnemônica, é um evento impactoterápico, mostra a realidade da retrocognição, a importância, todo o processo de evocação, enfim, você falou bem aí, mas faz um cotejo com relação ao projeto 1100 do ponto de vista de curso de longo curso, igual a gente costuma falar aqui. Eu vejo que esse projeto ele tem essa perspectiva de continuismo e, enfim, a gente pode fazer vários eventos retrocognitivos e trazer impactos, trazer reflexões e tal. Isso é uma estratégia, acho que de pesquisa, de movimento nosso. Então, está tudo certo. Mas do ponto de vista também metodológico, de investimento, como é que você vê essa questão da prospectiva dessa atividade de longo curso, que é esse projeto 1100? Porque, assim, quanto mais a gente vai investindo na retrocognição, acho que não vou detalhar a questão da importância em si, mas 1000 anos vai ficando pequeno, mas esses 1000 anos, últimos 1000 anos, são muito críticos para a gente, são muito, entendeu? Teve muita coisa de mudança aí dentro desse período relativamente curto, né, de história nossa. Então, é um período, tudo indica, muito rico para a gente estudar. Então, aí eu queria que você se soltasse aí para comentar disso. Então, esse projeto 1100, eu vejo ele com muita relação com a Noite de Gala Mnemônica, né? Como você citou ali, eu coloquei no paper também, porque é como se a gente estivesse resgatando o holopensene da Noite de Gala Mnemônica, sim, porque a gente quer que cada um pensenize, né? E estude, chegue numa hipótese ali, né? Traga uma personalidade-chave para estudar. Então, como é um projeto realmente de longo prazo, né? Pelo menos a gente está considerando aí 11 anos de trabalho, né, nesse projeto 1100, com uma série de eventos, né, durante o ano, para justamente fazer pensar e fomentar a questão da autopesquisa retrobiográfica. Eu vejo que
que eu penso que se a gente conseguir fazer com que uma parte, pelo menos, né, da comunidade comece a refletir, escrever e participar dos eventos, eu penso que a gente vai conseguir gerar não só uma massa crítica interna dentro da comunidade, mas também alguma coisa extrafisicamente vai acontecer, sabe, Roberto? E eu penso que isso pode trazer uns benefícios para a nossa comunidade, além do que a gente está enxergando hoje. E um pouco a gente sair daquilo da marasmologia lá que o Serenão, né, Serenos trouxe, né? Então, fazer essa movimentação aí nesse sentido. Então, quando você fala assim, metodologia prospectiva, eu penso com ricochete em várias áreas diferentes, porque não é só um evento, não é só a escrita de um paper, é multidimensionalmente a gente aqui na Cognópolis, né, os pesquisadores, atraírem a atenção extrafísica para a Cognópolis por um motivo justo, assistencial, que é assistir grupo karmicamente. Então, isso a gente vai estar atraindo não só as consciex para serem assistidas, mas consciex mais evoluídas que têm interesse nessa assistência. Então, eu penso que isso pode trazer benefícios para a comunidade conscienciológica muito grande, porque pensa o nível de evocação que nós, né, podemos fazer juntos, coletivamente. Isso vai atrair evoluciólogos, né? Isso vai atrair serenões, talvez, né, para poder justamente atender essa demanda extrafísica de consciexes, né? E a gente servir aqui também, entre nós, com esse aumento desse olhar mais fraterno e multiexistencial, né, entre nós todos. Assim. Então, é difícil trazer assim, um efeito metodológico em termos de perspectiva, mas talvez pensar grande, assim, sabe, nesse efeito mais amplo que eu acho que pode trazer para a nossa comunidade. Considerando que uma personalidade, ela representa um bolsão. Então, quando eu estudo eu estou estudando, na verdade, um grande holopensene ali. Eu lembro que quando eu estudei a Vera Britton para fazer também uma live, o Minemobil, a evocação que foi feita foi muito além daquela consciência, né? Porque ali tem um holopensene do belicismo, do pacifismo, política. Então, você amplia a tua rede interassistencial, né? É como se você pescasse, né, consciências para ser assistidas, né, dentro daquele contexto. Uhum. Então, tem que pensar nesses bolsões, né? E se a gente pensar em termos de desenvolvimento, esse é o caminho da gente galgar ali, né, na escala evolutiva, a desperticidade, né, o desassédio grupal, enfim... esses extrapolacionismos de evoluciologia, né, de pensar em grupalmente, de assistir grupalmente. Então, eu acho que o caminho é por aí, sabe? E em relação à primeira pergunta, a Universidade de Coimbra, não, eu não tenho muita conexão, não tive. Na verdade, no período que eu fiquei em Portugal, aí em 2017, no segundo semestre, a gente ficou morando em Lisboa. O meu doutorado sanduíche foi com um professor da área de História da Universidade de Lisboa. Eu cheguei aí a Coimbra, sim, mas porque a minha irmã morou lá há muito tempo, né? Minha irmã ela sim tem uma conexão forte com a Universidade de Coimbra, né? Ela estava morando em Coimbra, e ela fez o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado dela na Universidade de Coimbra. Então, a minha irmã tem uma conexão forte com a Universidade de Coimbra. E indiretamente, por tabela, sim, mas diretamente, não. Mas você sabe que isso é até um aspecto curioso dessa autopesquisa, né, que me fez até ampliar o meu olhar para a questão do grupo karma familiar, que é algo que eu já estudo há muitos anos, mas que quando eu cheguei para estudar específico o caso da Lambert, não teve como eu não olhar para a minha irmã e para o meu irmão. Por quê? Porque a minha irmã, ela fez física, e ela depois não quis concluir para poder começar a faculdade de psicologia, por causa da conscienciologia, né, do voluntariado. E o meu irmão começou fazendo engenharia.
né? Então, ele fazia cálculos e cálculos e cálculos. O tempo todo eu só via meu irmão fazendo exercício de engenharia lá em casa, né? E também ele trancou a engenharia para fazer psicologia em função do voluntariado na Conscienciologia. Daí, quando eu trouxe isso aqui, eu parei para analisar com calma, eu falei assim, nossa, né? A questão da família nuclear e esse espelhamento é muito mais do que a gente imagina, né? Porque se essa hipótese estiver correta do D'Alembert, ele foi justamente físico e matemático. Aí, se eu olhar para os meus irmãos são isso. A minha irmã trabalhou com física, meu irmão com matemática, né? Apesar de terem se formado depois na área de psicologia. Mas, então, é algo que a gente tem que parar para analisar com calma, né? Olhar. Então, indiretamente, eu tenho relação, sim. Eu não vou tirar fora, não. A gente tem 2 perguntas aqui online. Uma delas é da Sônia Ribeiro, que ela te parabeniza pelo tema e questiona se você já chegou a fazer o grupo karmograma do Gilabert D'Alembert. Não. Não, ainda não fiz. É o que eu trouxe aqui. Essa pesquisa está no início, né? Então eu não fiz ainda. Eu tenho que me debruçar ainda nas biografias, né? Para primeiro analisar bem a personalidade para fazer o levantamento. Mas eu, sem dúvida, eu quero fazer o grupo karmograma dele. E até mais do que isso, né? A gente já está aí pensando no segundo fórum, né? Segunda jornada 1100 para o ano que vem, né? E um dos aspectos que a gente está aí pensando em trabalhar é justamente nessa linha aqui do iluminismo, né? Nesse sentido. Então, uma das coisas que eu estou pensando em me dedicar a fazer é o próprio grupo karmograma da enciclopédia, sabe? Independente da D'Alembert em si, mas do grupo da enciclopédia, porque eu acho que quando a gente mexer ali no grupo, né, acredito que um percentual daquelas personalidades que estão ali possam estar aqui ou extrafisicamente, até ressomando, né, para vir aqui para a comunidade, né, seguindo aquela linha de raciocínio, né, da biblioteca ali da Conscienciologia que eu citei, né, de ficar no holociclo, né. Você estava falando, eu estava lembrando da viagem que nós fizemos, né, do Cosmovisão, e a gente foi na casa do Rousseau e no Chateau Voltaire também, né? E foi impressionante o nível de afinidade que o grupo percebeu nos 2 locais. Então, pensando nessa conexão, né, de estudar esse contexto histórico, acho que realmente a possibilidade de encontrar algumas personalidades por aqui, eu acho que não vai ser tão difícil, né? Pelo nível de afinidade que a gente observou lá, as pessoas se sentiram em casa, se sentiram super à vontade, né? Uhum. Principalmente no do Voltaire. Uhum. Então, fica aí, deixa para o pessoal pesquisar e aprofundar, né? Legal. E a Rosane Rocha, ela questiona que os alunos do Internacional da Escola de Personalidade Consecutiva, T20, estão em dúvida sobre a questão da mãe na pesquisa holobiográfica. Se você puder abordar um pouco mais. A mãe, na pesquisa holobiográfica, então, assim, a gente teve o curso agora em setembro do Grupo Karmograma Retrocognitivo, a gente estudou bem o Grupo Karma familiar, né? E a gente sempre destaca o papel da mãe, porque a mãe, né, ela tem essa conexão muito forte, né, com os filhos, claro, mãe e pai, mas a gente sempre dá um destaque para a mãe, em função, né, quem é que faz todo o processo gestacional é a mãe, quem tira um pedaço dela mesma, né, para formar o nosso soma é a mãe, literalmente. Então, ela tem um destaque na nossa PROEX, ela define ali, né, a cláusula pétrea da nossa PROEX, então, elementos, temas, questões que a gente tem que trabalhar. Então, a gente pode olhar para a mãe e pensar nela como esse espelhamento do nosso passado, né? Então, eu faço muito esse movimento de olhar para a minha mãe e ver a minha trajetória, às vezes, serexológica nela. Né? Então, a minha mãe não tem curso permissivo, mas ela tem uma série de questões, questão profissional, né? Escolhas, que me refletem sobre a minha possibilidade de passado. Né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que considerar. O outro também é que a gente estuda a mãe como uma possível ali senha, né, digamos assim, né, ou uma chave para a questão da hipótese de retrovida crítica. Né? Então, a família nuclear em si, mas em especial a mãe,
pode ter estado ali naquela vida que a gente chama de retrovida crítica, que a gente começou a acertar, né? Demos um passo ali positivo em alguma direção, seja uma assistência a um grupo, seja um livro, seja, enfim, algum contexto mais homeostático, mas não conseguimos ter uma acabativa, não conseguimos levar adiante essa tarefa, e que a gente sabe que a gente está resgatando nessa vida, nessa ProEx, aquele trabalho que a gente não terminou nessa retrovida crítica. Por isso que essa vida também é considerada uma vida crítica, né? Então, há uma conexão da retrovida crítica com a atual vida, que é a vida com ProEx, pós-curso intermissivo Vida Crítica. Então, que trabalho é esse que você começou e que, porventura, sua mãe possa ter estado ali contigo naquele contexto, né? Então, eu trago sempre aqui o meu caso, né? Tentar também trazer de uma forma breve, mas, por exemplo, o caso da minha mãe, ela formou em pedagogia, foi professora a vida toda, né, de ensino técnico, né, ela foi professora do SENAC. E eu sou professora também, formei em psicologia, sou professora universitária, né, dou aula nas graduações, aí, matemática, letras, enfermagem, já dei em pedagogia também, hoje em dia não estou dando mais, matemática no momento também não estou dando principalmente para letras e enfermagem. E, então, esse envolvimento com a educação é uma hipótese ali de retrovida crítica, né? Da gente ter trabalhado junto nesse contexto, né? Ter começado alguma assistência nessa direção, nesse sentido, e estar retomando agora essa atividade, só que cada uma de um jeito, de uma área, né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela trabalhou com esse ensino técnico, então ela trabalhava muito com pessoas mais simples que queriam ter uma formação técnica para poder ter uma profissão. Então, vocês vejam que é dar educação para as pessoas que estão precisando realmente, né, crescer, se sustentar na vida intrafísica. Eu também trabalho na universidade pública. Então, eu atendo também muitos alunos que não têm uma boa condição financeira, né, que não têm acesso ali, né, a uma vida, né, com muita abundância. Então, é muito esforço, às vezes, para eles estarem ali, né? Então, eu vejo que essa questão do atendimento às camadas mais, né, vulneráveis, mais necessitadas, e dentro do âmbito da educação, talvez seja essa tarefa que nós duas começamos no passado e que demos continuidade, ou estamos dando continuidade nesse momento, nessa vida. Então, eu penso que esse olhar com bastante carinho para a mãe é algo muito importante na pesquisa serexológica, na pesquisa de retrovidas, né? Então, o que é a questão da profissão, a questão de interesses, tendências, valores, né, comportamento, é algo que a gente deve analisar com bastante calma. Tudo bem? Tranquilo? Mais alguma questão? Tem mais uma pergunta aqui, desculpa, da Daniela Torres, de Três Pontas, Minas Gerais. Ela pede se você pode ampliar um pouquinho sobre como o grupocarmograma pode ajudar na autopesquisa retrobiográfica e se tem alguma técnica específica a ser utilizada. Então, o grupocarmograma é uma técnica, né? Já tem verbete sobre isso, né? Pode ser acessado aí os verbetes no site da Enciclopédia da Conscienciologia, da Enciclosapiens, mas existem, então, 2 verbetes, né, que eu propus lá, o grupocarmograma e o grupocarmograma retrocognitivo. Qual que é a diferença? O grupocarmograma a gente utiliza mais quando a gente vai fazer esse mapeamento dos vínculos, das relações, né, do círculo social de uma personalidade preferencialmente histórica, né, como aqui no caso que eu estou propondo. Mas pode ser também de algum grupo, até mesmo de obra literária que tenha uma fundamentação realista, né? Como a gente fez lá com o livro Cristo Espera por Ti, que a Milena citou anteriormente. A gente teve o curso Heterocrítica de Obra Útil, que estudou o livro Cristo Espera por Ti nos anos 2007 e 2008, com a coordenação ali do professor Eduardo Martins. Então, ali eu apresentei o grupocarmograma dos personagens do livro Cristo Espera por Ti.
Então, você pode fazer esse mapeamento das relações, né, e elege ali uma personalidade principal, que a gente chama de personalidade estrela, no caso ali do livro Que Espera por Ti foi o Florian, e ali, então, eu coloquei todo o restante dos personagens que estão no livro. Então, como não só colocar o nome das personalidades, mas também a qualidade da relação entre elas, né? Então, dela com a personalidade principal e entre elas também. E a gente inclui também os animais, né, os pets, né, então todos os princípios de vida estão ali também dentro desse grupocarmograma. E outra possibilidade, né, que eu citei aqui, o grupocarmograma retrocognitivo, que é o quê? Você analisar, por exemplo, a família nuclear de hoje, aí o olhar é para o presente, mas analisando ali com várias variáveis, a gente tem 10 variáveis básicas que a gente analisa cada personalidade da família nuclear, e a partir disso levantar hipóteses de retrovidas. Então, por isso o grupocarmograma retrocognitivo, que na verdade você analisa o grupocarma do momento atual, levantando hipóteses do passado. Então, essa é outra possibilidade também de trabalho, né? Então, existem essas duas técnicas, né, que a pessoa pode realizar, e assim, os benefícios, os efeitos dessa técnica, são múltiplos os efeitos, né, e os benefícios, né? Então, primeiro é que a gente se conhece melhor fazendo esse espelhamento, no caso, analisando o grupo karma familiar. Como eu acabei de citar aqui a questão dos meus irmãos, né? Eu nem tinha cogitado muito, aí quando eu entrei nessa pesquisa, eu parei para dar uma atenção maior aos estudos acadêmicos que eles fizeram, né? E a afinidade que a gente tem até nessa linha aí das ciências exatas, né? Então, você se conhece melhor e você consegue levantar hipóteses de retrovidas a partir dessa análise que você faz do grupo karma familiar. E a análise do grupo karma de personalidade histórica também é muito interessante, porque, primeiro, um efeito imediato é você aumenta a sua cultura de uma forma bem ampla. Você conhece personalidades, você estuda um contexto histórico, um contexto sociológico, então isso já te traz ali uma cultura maior em relação àquele contexto. E depois você vai ficando curioso assim, sobre as singularidades das consciências que estão naquele grupocarmograma ali que você desenvolveu. Então, por exemplo, né, vou falar do grupocarmograma lá do Littré, que é onde eu tenho assim, maior estudo, maior profundidade, já li várias biografias, né, que eu já me dediquei mais. Ali tem duas personalidades nos vínculos, né, de relação do Littré que viveram até os 100 anos de idade. Tem a Juliette Adam, que foi dona de um salão, né? Então ela organizava um salão para discussão política. Ela viveu até 100 anos, o que já deixa a gente curiosa, né? E um dos amigos também do Littré, um médico, viveu até os 100 anos de idade. E a gente pensa assim, puxa, a medicina era tão precária no século XIX, como que essas duas consciências conseguiram viver tanto tempo? Aí faz a gente levantar as hipóteses de macrossoma, né? Será que não tinha um macrossoma, né? Então, o estudo do grupocarmograma, ele te amplia a lucidez multiexistencial, consciencial, faz a gente colocar os conceitos da conscienciologia presentes, né, práticos, dentro dessas análises grupocármicas. Por quê? Porque a gente está analisando consciência. Então, é legal isso, né? Você conseguir ver na prática assim, hipóteses, né? É claro que para eu confirmar se era macrossoma, não teria que estudar a biografia da Juliette Adam, né? E desse outro médico, né? E só que aí uma puxa a outra, né? E de fato, se pudesse fazer só isso, eu faria, né? Estudaria uma biografia, depois passaria para outra. Mas aí é muito trabalho, né? A gente não dá conta de tudo que tem que fazer. Mas esses acho que seriam assim, os principais benefícios, né, que a gente poderia citar. Tudo bem? Tem mais alguma questão do online aí? Não? Nossas questões finalizaram, mas a gente já está se encaminhando para o final. Cris, se você puder fazer suas considerações. Tá bem, tá bom.
Gente, então, por final aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, intrafisicamente, extrafisicamente, né, por estarem aqui contribuindo com questões, com as energias, ajudando a pensenizar, a formar esse holopensene, né, da autopesquisa retrobiográfica. Terminar com um convite para a primeira jornada 1100, que vai estar acontecendo, então, nesse final de semana, amanhã e domingo. Essa primeira jornada 1100, a gente vai apresentar o projeto 1100, como que a Consecutivos está pensando em organizar, né, os eventos, né, a participação das pessoas, enfim, como que a gente pode junto, né, estudar a questão serexológica. Esse evento ele vai ser presencial aqui em Foz do Iguaçu, lá no Discernimento, mas também vai ser transmitido online e vai ficar gravado. Então, se alguém não puder participar presencialmente, ou mesmo está fora de Foz do Iguaçu, mas não vai poder assistir de modo síncrono, vai poder assistir posteriormente à primeira jornada 1100. Tá? Então, fica um convite. A gente pensa que esse não é um curso, entre aspas, propriamente dito. Na verdade, ele é mais uma apresentação do projeto e como que a gente está se organizando para trabalhar nos próximos, pelo menos na próxima década, né, em relação às pesquisas serexológicas. E a gente acha que a comunidade pode entrar num novo momento, né, aderindo a essas pesquisas retrobiográficas, como a gente já discutiu aqui bastante, né, no decorrer do debate tertúlia, né, como o Roberto disse hoje de manhã. Tá bom, gente? Então, muito obrigada e até uma próxima, não é isso? Obrigada, Cris. Agradecemos a participação de todos, online e presencialmente. Hoje nós tivemos 76 espectadores simultâneos, 307 acessos, 17 presentes, e convidamos para o próximo Epicentrismo e Debate com o tema Para Dever do Epicom Lúcido, da especialidade para Deontologia, com a professora Epicom Cristina Aracaki. Até a próxima.